Exatamente. Vitória importantíssima do Cruzeiro fora de casa sobre o Aliança. A análise do jogo, coletivo do treinador e agora o comentário do nosso querido Diego de Leon aqui no canal Cruzeiro Esportes. Vamos lá, pessoal. Quarta rodada da Sul-Americana, Aliança 0, Cruzeiro 3, lá na Colômbia. Uma vitória contundente, uma vitória expressiva e mais do que essas duas características, uma vitória importante. Uma vitória que coloca o Cruzeiro na vice-liderança do seu grupo e, acontecendo um empate amanhã, coloca o Cruzeiro dependendo somente de si para classificar na Sul-Americana. E pensando e projetando que chegarão reforços na janela de julho, são atletas que poderão participar, né, de um possível mata-mata de uma Sul-Americana. Então, a entrevista ali não foi o Seabra, porque não tem a licença Pro, então foi o Moisés. E uma das coisas que eu quero destacar ali sobre a entrevista do Moisés foi quando foi questionado sobre a base, que eu acho que é algo que todo mundo questiona, seja jogos difíceis, seja jogos fáceis, a base vem sendo excluída dos jogos do Cruzeiro. Hoje mesmo era uma oportunidade para o Robert jogar, justamente pelo lado direito ali, que é onde o Cruzeiro estava tendo muita dificuldade de construir jogadas. E ele respondeu uma coisa que fez até, assim, fez sentido. Eu acho que o momento, né, pedia uma vitória. Eu acho que é um momento de muita pressão, de muita cobrança, de muita mudança. Eu acho que eles quiseram o quê? Vamos garantir o resultado hoje? Vamos garantir um cenário positivo para todo mundo? E depois a gente vai dando minutagem para esses meninos da base. Foi isso que eu entendi, entendeu? Que futuramente vão ter oportunidade. Hoje o time precisava vencer, precisava garantir esses pontos, porque esses pontos dependiam da continuidade do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. E ele falou também sobre as mudanças e foi exatamente aquilo que eu imaginei, que foi por questões físicas. Ele falou que o Zé Ivaldo sentiu ali, o Rafa Silva também sentiu o cansaço. Então, as mudanças hoje no Cruzeiro foi mais por questões físicas do que por questões técnicas. Porque a gente sabe que os titulares do Cruzeiro hoje são atletas limitados. E você olha para o banco, o que tem no banco não entrega mais do que os titulares. Então, só uma questão mesmo física que levou mesmo o treinador hoje, no caso, né, o Moisés ali à beira do campo, a fazer as substituições. Em questões táticas, as duas equipes jogaram no 4-3-3, tá, Diogo? Mudando justamente do modelo do primeiro jogo, em que eles fizeram losango. O Cruzeiro estava acostumado a jogar com um losango. O Matheus Pereira na ponta do losango, né, flutuando direita, esquerda, centralizado. E seja o Rafa Silva, seja o Dineno, ali centralizado dentro da área. Hoje já foi bem diferente, né? O Cruzeiro, ele fez ali 4-3-3. O primeiro trio, né? Eu vou usar a expressão que o Seabra gosta de usar, né? O Romero centralizado como primeiro volante e o Lucas Silva como um médio pelo lado direito, ajudando o William no momento de marcação e ajudando o Matheus Pereira no momento da construção. E o Barreal como um médio do lado esquerdo, ajudando o... Gente, nosso lateral esquerdo? Marlon. O Marlon pelo lado esquerdo, ajudando o Marlon pelo lado esquerdo e ajudando o Arthur Gomes no momento de construção. Porque no momento de construção, quem ia para a esquerda ali era o Barreal e o Arthur Gomes. E pelo lado direito, teoricamente, teria que ser o Lucas Silva e o William. E mais pra frente que eu vou falar que essa construção ela não aconteceu. O Cruzeiro jogou somente pelo lado esquerdo. Então, no segundo trio, nós tivemos ali o Arthur Gomes aberto pelo lado esquerdo. Aí teve uma situação que eu não gostei, que o Matheus Pereira jogou o jogo inteiro centralizado. O Matheus Pereira, em muitos momentos do jogo, ele fez um falso 9. E do lado direito jogou o Rafa Silva, que deveria, teoricamente, ser o centroavante, ele jogou pelo lado direito. Mas por que faz isso?
Eu acho que é justamente para proteger o Matheus Pereira no momento defensivo. Eu falei que no início da jornada, ter o Barreal ali jogando, ter o Arthur Gomes, ter o Lucas Silva que não corre tanto, que não dá tanto combate, pode trazer prejuízo para o jogo do Matheus Pereira. E foi justamente o que aconteceu, cara. No intuito de proteger o Matheus Pereira, ele teve que centralizar o Matheus Pereira, e isso fez com que o rendimento expôs muito o Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira pegou bolas que um centroavante pegaria, né? E ali em 2 oportunidades, pra mim, ele errou, assim, gols feitos, tá? Que talvez o Rafa Silva e o Dineno não erraria. Então, veio o intervalo, não houve mexidas, tá? No segundo tempo, o Cruzeiro tentou algumas jogadas pelo lado direito, mas sem muito êxito, né? O Seabra começou a fazer alterações ali a partir dos 15 minutos. Entrou o Neres, entrou o Ramiro, entrou o Verón, o Papagaio. E eu quero aqui pontuar, gente, algumas coisas aqui. Por exemplo, pontos fortes do Cruzeiro hoje. O Cruzeiro atacou bem pelo lado esquerdo. O ponto forte do Cruzeiro hoje é o quê? É atacar pelo lado esquerdo. O ponto fraco do Cruzeiro hoje. O Cruzeiro tem pouca criatividade pelo lado direito. Tanto que o William foi um dos piores jogadores hoje do time. Apesar da vitória contundente, apesar de um bom desempenho do time pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito, o William não produziu tanta jogada. Isso por causa que o William jogou mal? Não, mas pelo sistema tático. Não tinha ninguém ali pra trocar ideia com o William, não tinha ninguém ali pra tabelar com o William, pra produzir jogada. O William pegava a bola, tinha 2, 3 marcadores, né? O William pegava a bola, o Rafa Silva tava aberto pelo lado direito. Gente, o Rafa Silva não encostava no William pra fazer tabela, não. Ele já corria pra dentro da área pra receber a bola. O William cruzava, o Rafa Silva estava literalmente no meio do caminho. Isso porque o Rafa Silva é fraco, ele é horrível? Não, isso por causa do sistema, porque os jogadores do Cruzeiro, em sua maioria, estavam do lado esquerdo. Hoje o Cruzeiro, a maior parte dos atletas do Cruzeiro que estão tendo bom desempenho, estão do lado esquerdo, gente. Você tem ali o William do lado direito, você tem o Matheus Pereira que flutua às vezes ali do lado direito, mas não fica totalmente preso. Então você tira o Rafa Silva de dentro da área para ele cair ali para tentar dialogar, mas não é suficiente, né? Pontos individuais do Cruzeiro que eu gostei hoje. Eu gostei da partida do Barreal no primeiro tempo. De novo. Tá? Gostei. De novo, foi é o quarto jogo que o Barreal vem tendo uma produtividade muito boa. E hoje eu acho difícil tirar hoje o Barreal do time. É difícil tirar do time. Só que o Arthur Gomes, enxergando isso, jogou muito bem hoje também. O Arthur Gomes jogou muito bem, inclusive fez um gol, o segundo gol dele em 3 jogos. Outro também, gente, que a gente tem que aplaudir hoje, cara. Ele recebe muitas críticas. Nossa, de vocês aqui no chat. O Lucas Silva, cara. O Lucas Silva fez uma boa partida, mais uma vez fez um gol, mais uma vez chegou ali na entrada da área, finalizou. Se não fosse a defesa do goleiro, teria feito mais um gol. Ah, mas ele é lento. Ah, ele deixa a desejar nisso. Deixa, gente. Mas hoje no elenco do Cruzeiro, nós não temos um atleta para colocar o Lucas Silva no banco. Talvez com a janela de julho, chegue esse meio campista que o Pedrinho tanto está prometendo, e o Japa entre, né, em forma, porque agora o Japa vai voltar de lesão. Até ele voltar em forma, então o Lucas Silva, a gente tem que dar moral pro Lucas Silva, cara. É o nosso capitão, é um jogador da base, é um jogador que tem identificação. Deu uma entrevista hoje, é um cara que coloca a cara pra bater. Isso é importantíssimo hoje num elenco igual o Cruzeiro, que tem poucos jogadores que tem personalidade. Hoje o elenco do Cruzeiro, eu falei no início aqui da jornada, o Matheus Pereira é o melhor, é o líder técnico do Cruzeiro. Mas ele não é esse jogador com personalidade pra chegar, botar a cara, sabe, chamar a responsabilidade. E o Lucas Silva tem exercido esse papel ali. Então, nós temos que dar moral pro Lucas Silva. Então, Barreal é um ponto positivo hoje. Arthur Gomes é um ponto positivo. E o Lucas Silva é um ponto positivo. Em relação ao resultado
nós já falamos aqui no início, o resultado fundamental para o Cruzeiro, que coloca o Cruzeiro na vice-liderança da competição. Dependendo do empate amanhã, ele vai depender da quinta e da sexta rodada, vai depender somente de si para classificar em primeiro. Chegando a janela de julho, chegando os reforços, o Cruzeiro pode ir muito melhor para os mata-matas. E a expectativa para os próximos compromissos do Cruzeiro é... Agora o Cruzeiro vem de uma vitória importante e contundente contra o Vitória. 3-1. Uma vitória hoje de 3-0, contundente. E agora domingo nós temos o Atlético Goianiense. O astral é outro. Os jogadores vão muito mais confiantes. Essa gestão vai muito mais confiante. O Matos, o Pelaipe, o Edu Dracena, eles ganham um ambiente muito positivo para eles poderem fazer o trabalho dele. E outro que precisa demais desse ambiente é o Seabra. O Seabra precisa desse ambiente. Olha para você ver a entrevista do Moisés. Ele não colocou a base justamente para não correr o risco e gerar uma pressão interna. Eles queriam a vitória. Então essa vitória de hoje é importantíssima para os próximos compromissos do Cruzeiro, para o elenco do Cruzeiro, para a base do Cruzeiro, né? Então domingo a gente espera, ainda que seja fora de casa, que o Cruzeiro tem todas as condições de conquistar 3 pontos e melhorar ainda mais a sua perspectiva para o resto da temporada. Diogo.